Depois você liga o ar. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje com a leitura do Evangelho e a prece. Em seguida, estudaremos a obra O Cavaleiro de Lumière, pelo Espírito Charles, a mediunidade da nossa irmã Ivone. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e eles. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 21 e 22. Médico Jesus, estamos em nossa casa de amor estudando para aprender a perdoar, aprender a amar, desenvolver esse sentimento dentro dos nossos corações. Inspira-nos, proteja-nos, ajuda-nos. É em teu nome que evocamos os benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome desses irmãos, em nome da nossa irmã Ivone, do Charles, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Conseguiu? Ótimo. Vamos a Berthe de Sourmeville. Vamos conhecer a Berthe, né? A mãe dela também era Berthe, deu o mesmo nome. Alguns dias se passaram após as cenas que acabamos de narrar. Que cenas foram essas? Cenas foram aquelas. A venda foi a morte, não foi? A morte da esposa do barão. Ele vendeu para os seus primos, não foi? Qual foi o capítulo? Não foi? E ali ele passou as terras para uma outra pessoa. Foi aquilo que a gente viu. E o dono da terra pediu que o padre Rômulo cuidasse de Berthe, a menina que tinha ali aproximadamente 10 anos. Alguns dias se passaram após as cenas que acabamos de narrar. O barão de Stenensburg despedira-se de seus antigos servos e amigos. E havia 3 dias que partira com o filho, demandando terras da Alemanha. A menina de Sourmeville
Sumeville viera para a aldeia na véspera da sua partida, tal como fora deliberado, e não mais se avistara com seu muito querido primo Luís Frederic, do qual de forma alguma desejava separar-se. Ambos abraçados à hora da partida, desfaziam-se em lágrimas, beijando-se ternamente como irmãos que se adorassem, sendo necessário apartá-los para que a patética cena não se prolongasse, afligindo a todos. Uma vez, na quinta Lumière, não cessara ainda de chorar, e apesar do muito que queria a boa ama de seu primo, a Henri, com quem frequentemente folgava nos jogos do parque ou nos passatempos do salão, apesar de muito que estimava aqueles bons Lumières, e apesar do muito que era por eles estimada, a mudança fora demasiadamente brusca para que pudesse permanecer indiferente ao sofrimento. Coisa dolorosa, né? Situação dolorosa. Padre Rômulo levara nessa tarde do terceiro dia ao presbitério, a fim de iniciar as aulas confiadas ao seu cuidado, esforçando-se por aconselhá-la a contribuir para que se acomodasse à nova situação, que seria certamente temporária. Caía docemente o crepúsculo, envolto em tons róseos, que se convertiam a pouco e pouco na cor nostálgica do lilás. Sabe o que é crepúsculo, né? É o início da noite, o fim da tarde. Você tem o início do crepúsculo matutino náutico e você tem o fim do crepúsculo vespertino náutico. Um é o início, pela manhã, quando a noite está indo embora, e o outro quando a noite está chegando. Em algazarra amistosa, a passarada despedia-se do sol, já na beira dos ninhos, onde os filhotes, ainda em plumes, esperavam o aconchego materno para as doçuras da noite sob suas asas protetoras. Na torre do singelo templo, as andorinhas esvoaçavam irrequietas, enchendo os ares de trinados álacres, quais meninos travessos, questionando sem cessar. E dos jardins do presbitério, o perfume adocicado das rosas trepadeiras, que engrinaldavam os varandins, subia para balsamizar o ar e encantar o olfato de Padre Rômulo, enquanto a seu lado, apoiada ao balcão que deitava para os canteiros floridos, linda criança de 10 anos de idade, chorava inconsolável, o rosto oculto entre as mãos. Era Berthe de Souvimille, a filha bastarda de um conde, mas também a neta de um moleiro, pobre criatura colocada numa encruzilhada da vida, para se reconhecer desarticulada, quer numa, quer noutra camada social, sem mesmo poder compreender, porque se via hostilizada pela camada a que melhor se adaptava, e porque não se adaptava a que melhor requestava e estimava. Não se poderia, em verdade, imaginar formosura idêntica à dessa criança. Tudo nela era gracioso, mimoso, agradável, extraordinariamente belo. Dir-se-ia desses anjos que os poetas e os pintores sonham para imortalizar
em obras-primas que vencem os séculos. E Rômulo, que em sendo crente e fervoroso em Deus, seria também artista, admirava aquela harmonia de conjunto ao tempo em que, mentalmente, conversava consigo próprio. Será a sua alma tão formosa quanto o corpo? Oxalá seja ela obediente aos princípios que lhe desejo ministrar. Com efeito, com sua tez límpida, e alva, como as pétalas de um lírio, com seus olhos azuis, grandes e rasgados, num oval perfeito, os cabelos louros brilhantes, caídos em cachos caprichosos sobre os ombros, Berte dir-se-ia visão celeste que a todos encantasse. O conde de Vermont não cessava de fitá-la. Tinha a vaga impressão de que amava aquela criança desde muitos séculos antes. Quisera que ela fosse sua irmã, sua filha, qualquer coisa que a ligasse a ele, para que pudesse por ela velar e dirigi-la, pois receava por ela. E, acima de tudo, piedade infinita por ela sentia em seu coração. A verdade era que um século antes, Antônio Thomas chamara-se Carlos Philippe II de La Chapelle e fora o irmão mais velho dessa menina, a qual educara como se fora seu próprio pai. Ela chamara-se então Ruth Carolina, e um grande amor espiritual vinha unindo-os desde séculos anteriores. Mas essa mesma menina, esse espírito, perdera-se em face do Evangelho no século XVI, por amor a ele próprio, torpemente vingando ofensa a ele e à família toda, praticadas pelos promotores da célebre matança de São Bartolomeu, na França de 1572. Agora, porém, ali estavam novamente, a face um do outro, ele redimido pela delinquente, separados pelas circunstâncias expiatórias, ligados, porém, espiritualmente, por um amor inesquecível que os acompanharia para sempre, por se tratar de patrimônio do espírito de ambos. Vinha ele, tal como na anterior existência, sendo seu professor de letras e de música, desde 3 anos antes. Ia diariamente ao castelo, acompanhando Rômulo, e pacientemente ensinara a ler e a escrever, e contar, com tal habilidade que aos 10 anos de idade, a menina já se adiantara à infância da sua época. O cravo e a harpa não a intimidavam, e o jovem religioso orgulhava-se de ser ele próprio cultivador dos dotes daquela inteligência e daquele talento que despontavam, cheios de ardor, para a conquista da vida. O padre Tom contava então 25 anos e há 5 se ordenara sacerdote. Em sua anterior existência terrena, havia sido pastor da Igreja Reformista Luterana. Os espíritos prudentes, porém, ao reencarnarem, costumam mudar de ambiente religioso, a fim de que a constante permanência no mesmo setor não os torne fanáticos, intransigentes
e preconceituosos. Mas Antônio Thomas era, acima de tudo, cristão e, como discípulo do Cristo, pautar-se-ia dignamente em qualquer que fosse a circunstância religiosa a que se ativesse. Entremente, Rômulo oferecera à aluna um leve repasto, enquanto esperava a ceia que se realizaria na quinta Lumières, a convite de seus proprietários, e ao se levantarem da mesa, disse-lhe paternalmente: coragem, mademoiselle de Sauvemille. Sede forte, porque o heroísmo no infortúnio assenta bem nas almas nobres, e nossos desgostos tendem mesmo a agravar-se se os não contornarmos com a boa vontade da resignação. Tendes nova família que vos ama com desvelo insofismável. Concito-vos a que correspondais a esse afeto, visto que devemos confiar naqueles que nos demonstram dedicação nos dias de maiores apreensões. Subiram para a carruagem e demandaram a quinta, tendo o padre Tom a gentileza de guiar os cavalos. Entretanto, a maior satisfação acolhera Berthe no seio da família Lumière. Marie exultava de contentamento em se vendo como que mãe adotiva da formosa filha da infeliz Berthe Fouché, e sentando-a nos joelhos a cada instante, no intuito de mimá-la, desviando-a das recordações que a pungiam, tomava-lhe os cabelos e administrava-os, examinava-lhes as vestes, as mãos, os pés, como se a menina fosse a mais do que uma filha adotiva, um anjo idolatrado de quem estivera separada por longo tempo e a qual acabava de reencontrar, cheia de saudade. Arnaud, Henri, vinde, reparai, dizia sorridente, como são lindas as suas mãozinhas, parecem-se com as mãos da Virgem do altar, se não há mal em compará-las. E que cabelos, são de pura seda e tão perfumados. Oh, querida menina, estais satisfeita conosco? Sereis muito nossa amiga também, não é verdade? É verdade, senhora. Serei muito vossa amiga, visto que sois a minha boa ama e que criastes o meu caro primo Luís. Henri aproximou-se curioso, as mãos cruzadas para trás das costas, a cabeleira loura emoldurando a fronte branca, os lábios apertados num ar despeitado. Contava então 15 anos de idade, tal como Luís Frederic. Parou diante da menina e, como enciumado, aparteou, olhando-a com severidade. Ainda não perdeste o hábito de trazer Luís nos lábios para intrometê-lo em toda a conversa. Não te cansas de lembrá-lo quando se foi e abandonou-te aqui? Ele se foi, mas voltará para levar-me junto. Assim me prometeu na despedida. É meu primo e casar-se-á comigo quando for um homem e eu uma moça. Não sei se casará contigo, não creio nisso. O que sei é que eu também sou teu amigo, e se fosse um cavaleiro, por exemplo, casar-me-ia contigo.
mas trouxe-te aqui uns pombos, de que tanto gostas. Retirou da sacola que trazia a tiracolo 2 lindas aves e passou-as às mãos de Berti. Toma-os, pois, fica com eles. São mansinhos. Seguir-te-ão para onde fores. Pousarão em teus ombros e em tuas mãos. Tu fostes sempre gentil, Henri. Trazias-me ao castelo sempre lebres vivas, galinholas, frutos, flores, e agora pombos. Sim, és um gentil homem, apesar de ainda não seres um cavaleiro. Se servires ao batalhão do novo senhor de Stanisburgo, ele te armará cavaleiro na maioridade. Luís também era bom como tu. Ai, sinto tantas saudades dele. Ah, prometo que serei sempre melhor do que ele foi. E far-te-ei esquecê-lo. Tu o verás. Eles eram Ruth e Carolina e Luís de Narbonne novamente frente a frente reencarnados. Seguiram-se, entretanto, os dias e os meses. Ao findar o 1º ano, um correio especial trouxera a Padre Rômulo uma carta do barão Frederic, recomendando a menina de Souvemille por mais de 1 ano, acompanhada da respectiva mesada. Desculpava-se o fidalgo por não poder ainda revê-la. As notícias não eram boas. A permanência no convento agravara-lhe a saúde e a neurastenia adviera. Por isso, continuara a vida incerta de viagens. Luís estudava pintura com eméritos mestres de Nuremberg e pensava transportar-se mais tarde para a Holanda, a fim de aprimorar o talento sob direção da Escola Flamenga de Pintura, e nenhuma esperança havia de regressarem tão cedo a Flandres. Nesse período, haviam-se confirmado as primeiras impressões de Henri pela filha adotiva de seus pais. Sua alma, desde aquele primeiro entardecer, desabrochara em afetos vivos, sem que ele próprio o compreendesse, pela filha de Renaud de Souvemille. Era o seu companheiro de folguedos, o seu amigo obediente, o escravo atento a todos os caprichos, o cão fiel, pronto a segui-la onde desejasse ir, o defensor apaixonado, o irmão zeloso, adivinhando-lhe os pensamentos mais insignificantes. Nos primeiros meses de convivência, entre os aldeões, a gentil menina, inconsolável pela separação dos seus, mostrava-se esquiva e orgulhosa, não se adaptando senão à feição dos Lumière, de Padre Rômulo, e, acima de tudo, à feição de Antônio Thomas. Viam-na, então, reviver e alegrar-se às horas de aula e durante os ensaios de canto com o jovem religioso. E também era com visível prazer que por sua mão ela caminhava pelos prados marchetados de florzinhas silvestres, ou lhe ouvia as histórias à beira da lareira, pelas noites frias na habitação dos Lumières. Mas Henri, com suas atenções insistentes, parecia aborrecê-la e muitas vezes dispensava-o da sua companhia, rogando-lhe que não a importunasse com tantos desvelos. O jovem, no entanto, era paciente e ria-se das zangas da sua amiga e deixava crescerem no coração os afetos que ameaçavam solidificar-se para o futuro.
Com o tempo, no entanto, Berti tornara-se menos ríspida para o seu companheiro de infância. Falava-lhe com mais brandura, reconhecendo-lhe a inexcedível bondade do coração, e passara mesmo a dedicar-lhe uma terna e graciosa afeição. Ao demais, Henri fizera-se homem. Era certamente o mais belo e valente jovem da região. Seu porte altaneiro de homem de armas, sua perícia na esgrima, sua destreza no jogo das facas, onde jamais se deixava ferir, sua galhardia de cavaleiro e sua temeridade, dando sozinho caça aos lobos, apenas se acompanhando do seu bordão de ponta de aço e da faca de mato, ao passo que para ele granjeara a admiração dos habitantes do burgo. Despertara também, no coração da jovem, o respeito e a afetiva simpatia que ela não procurava ocultar. Se, entretanto, fosse possível a alguém sondar o íntimo dessa menina, que despontava para a vida, já entre os enredos de um drama que se delineava imprevisível nas linhas do futuro, lá encontraria gravadas em seus refolhos espirituais uma imagem que não seria de Henri, nem a do próprio Luís, a quem ela tanto parecia amar. Essa imagem seria certamente a do seu mestre de letras e de artes, aquele doce Antônio Thomas, seu bem-amado irmão, de uma existência passada, do qual se perdera ante a grande lei divina de amor a Deus e ao próximo, na ânsia de vingar-lhe a morte trágica. Bonito, né? Vamos para o capítulo seguinte. O futuro obsessor. Pô, estava tão bonita a história, né? Vai botar um obsessor no meio. É, Lourdinha. Durante 4 anos consecutivos, viera o mensageiro do barão Frederic pelas proximidades do Natal, trazendo notícias, entregando cartas e presentes de Luís à sua prima, ao antigo Colasso e à ama, e solicitando igualmente notícias da mesma e dos amigos, a quem fora ela confiada. A mesada era entregue a Rômulo pontualmente, o qual a entregava ao casal Lumière, e este, sem jamais tocá-la, destinava à própria Ruth, à própria Berthe, empregando-a em negociações sob seu nome, e assim fazendo crescer o total para as surpresas do futuro. Pai e filho haviam se fixado em Nuremberg, e o barão Frederic demorava a restabelecer-se dos próprios achaques. No 5º ano, porém, quando justamente a jovem completava os 15 anos, o Natal chegara e se fora, o ano bom viera com suas pitorescas tradições, e também se fora, mas o mensageiro do barão não aparecera na quinta Lumière. Ansiosa, Berthe esperava-o. Durante todo o mês de janeiro, meditando em que as estradas estariam obstruídas pela neve e que certamente seria essa a razão do retardamento do mesmo. Mas chegara também fevereiro e março, findara. Após com as comemorações da Semana Santa,
Abril voltara com as suntuosas promessas da primavera, e o correio dos ausentes não aparecera. Afligia-se e chorava a pobre menina, considerando-se abandonada, e a fim de tranquilizá-la, padre Rômulo apresentara-se ao castelo solicitando notícias. Os Somerville, na ocasião, nada informaram, senão que o barão, depois de arrendar as propriedades de Stensburg, hipotecara-as a eles próprios e não dera mais sinais de vida. Falou-lhes Rômulo, então, da situação embaraçosa para todos, da jovem Berthe deixada na quinta no Mies, sob sua vigilância, para ser procurada mais tarde. Os senhores de Somerville lamentaram, mas não reconheciam a menina como descendente da família, em vista de Renaud haver morrido solteiro, e negaram-se a interferir a favor da mesma. Pelo Natal do 6º ano, não aparecendo mensageiro com qualquer notícia, Berthe considerou-se abandonada propositadamente pelo barão e procurou esquecer os antigos parentes, para melhor dedicar-se à nova família que a idolatrava, enquanto esta rendia graças ao céu por vê-la definitivamente sob sua tutela. As esperanças de retornar ao seio de Stensburg, pois, esbateram-se das cogitações de Berthe, e ela procurou finalmente adaptar-se à vida da aldeia. Conservava, não obstante, aquela atitude altiva e graciosa das pessoas bem-educadas, enquanto, continuando a educar-se sob cuidados de Antônio Thomas e Rômulo, dir-se-ia a dama de estirpe exilada entre aldeões por incompreensível capricho do destino, como realmente era. Vamos encontrá-la agora, já contando os 18 anos de idade, sua formosura não sofrera alterações, senão para aperfeiçoar-se, e sua graça tornara-se tão cativante que se via requestada por quantos pequenos fidalgos e cavaleiros da região que entendiam nela a esposa ideal para torná-los felizes. Mas Berthe portava-se com volubilidade, sem a nenhum preferir, embora a todos permitindo cortejá-la, para desespero dos mesmos senhores, e paralelamente compreendendo no íntimo que, amando santamente o conde Vermont, o padre Tom, e sabendo-se santamente amada por ele, uma única aliança impunha-se ao seu coração através do reconhecimento devido à família que a adotara, visto que seu amor era impossível à aliança com o próprio cavaleiro de Lumière, já que Luís Frederic esquecera para sempre no fundo da solitária aldeia. Henri, porém, amava e sofria, desencorajado de solicitar-lhe a palavra para matrimônio. Por sua vez, Berthe compreendia ser amada por ele, mas reconhecendo a profundidade do sentimento que ela própria dedicava a Antônio Thomas, confundia mentalmente esse espiritual amor com o amor humano e dizia a si mesma em horas de reflexão: este infeliz amor far-me-á desgraçada. Jamais me conformarei em viver separada de Tom, alheia à sua vida, fora da sua direção. Que será de mim no dia em que deixar Stensburg para voltar à sua terra ou ao seu convento? Eu quisera segui-lo, ao menos como uma irmã, uma filha, uma escrava. Será preciso que a seus pés eu lhe confesse o meu amor e narre o meu sofrimento, para que ao menos se compadeça de mim.
E com efeito, naquela noite pura de luar crescente, entenderam-se, trocaram as próprias almas nos ósculos que se permitiram e prometeram-se para sempre o eterno amor das almas, amor que se eterniza através dos milênios para se deter somente aos pés do Todo-Poderoso. Seria, entretanto, necessário arrefecer no coração esse amor intenso, como todo o sentimento do espírito, para que o sofrimento daí ocasionado não alquebrasse a vontade de ambos para as realizações da vida. Tom impôs paciência ao coração, voltou-se para Deus, rogou forças e arquivou seu afeto por Berthe nos refolhos da alma, seguindo assim serenidade para o espírito. Berthe de Somerville, porém, que fora sua irmã em passada etapa reencarnatória e que nunca se conformara como espírito com a separação que lhe fora imposta pelo massacre de São Bartolomeu, percebeu que sim, precisava esquecer para sempre aquele Tom que a educava desde a infância, mas que não teve forças para a renúncia e desgraçou-se, desgraçando também outros corações generosos que a souberam querer com devotamento, comprometendo a própria alma ainda uma vez por períodos seculares. Certo dia, Henri saíra a passeio, percorrendo as ruas da aldeia em sua esplêndida montaria branca. Era domingo, e após os ofícios religiosos da manhã, a rapaziada entretinha-se em conversações amistosas à frente de suas casas ou no adro da igreja. Alguns se divertiam, permitindo-se exercícios de corridas a pé ou lutas simbólicas de esgrima. Outros experimentavam os formosos duelos da faca para assinalar o rosto do vencido, tendo o cuidado, porém, de protegerem a ponta da faca com uma pequena bainha de couro, enquanto outros, sentados à sombra dos arvoredos em torno de mesas toscas, serviam-se canjirões de cerveja ou de refrescos. Ora, precisamente um daqueles jovens que esgrimiam no adestramento do florete, alunos todos eles do mestre de armas, em que se ia tornando Henri, vendo-o passar, chamou-o à parte e falou-lhe zeloso e grave: Previno-te, cavaleiro de Lumières, acolá está Franz Smith, difamando a menina de Somerville. Veja-o, à sombra do carvalheiro, pavoneando-se de ser o seu preferido. E o pior é que os demais dão-lhe crédito. Quem foi Franz Smith no passado? Ele está ali no passado? Deixa eu só me lembrar aqui. Vou nas primeiras páginas aqui. Não, tá não. Henri agradeceu ao companheiro, batendo-lhe no ombro, sem nada dizer, pois seria homem de poucas falas. Montou novamente o cavalo e fez que saiu da aldeia, por um atalho que conduzia ao campo. A certa altura, porém, desmontou-se, amarrou o animal a um arvoredo, voltou sorrateiramente por outro lado, e aproximando-se do grupo onde se encontrava Franz Smith, ouviu dizer: Sim, é como vou-lo digo, pedirei a mão de Berthe de Somerville. Assim
entre o outono para nos casarmos na primavera. Hoje, à missa, ela olhou-me eternamente 2 vezes e sorriu-me à saída. Estou certo de que pensa em mim e me quer muito bem. Mas não vês, amigo Franz, que Berthe de Souvenir não é para casar-se contigo? Contrariou um companheiro. É menina de educação fina, filha de um conde, e usa nome ilustre, pois dizem que o pai a reconheceu. E tu, quem és? Um pobre homem do campo, como nós outros, que apenas sabe esgrimar de brincadeira um moleiro dono de 2 moinhos. Porventura, darás uma enxada de presente a ela no dia das bodas? Mas porventura também ela não é neta de um moleiro como eu? E sua mãe não era do campo? Voltou Franz a explicar. Afianço-vos ao demais, que sou amado por ela. Hoje, após a missa, mandei-lhe uma carta confessando meu amor. E até agora a carta não foi devolvida. Todos riram da ingenuidade do pretendente, mas subitamente atrás do grupo uma gargalhada de escárnio respondeu a essas displicentes frases. Cheio de despeito e ciúmes, Henri aproximou-se do grupo, levantou Franz pela goela do casaco de veludo, ministrou-lhe valente sova com seus punhos de ferro. Esbofeteou-o quando quis, fazendo correr o sangue da boca e das narinas do infeliz apaixonado, e sem ser molestado na luta, atirou-o violentamente no chão empoeirado, exclamando enraivecido: espero que te tenhas curado agora da paixão, maldito Gabola. De outra vez será bom que olhes em derredor de ti, a ver se serás ouvido por alguém capaz de provar-te que és mentiroso e difamador, e que nada do que dizes terá valor para as pessoas de bem. Nenhum dos homens presentes interveio para defender o pobre Franz Smith. Todos assistiram à luta impassíveis, e Franz, levantando-se sozinho e envergonhado, a boca empapada de terra e de sangue, retirou-se humilhado para casa, e durante toda a semana seguinte ninguém tornou a vê-lo. Alguns dias depois, no entanto, acontecimento sensacional sacudiu de horror a pacata aldeia de Stanisburg. O jovem Franz Smith envenenara-se no seu próprio quarto de dormir, deixando a Henri Numier a maldição do seu ódio numa carta e acrescentando na mesma que amava sinceramente a menina Somerville e por ela morria de boa vontade, já que não poderia possuir a esposa. E como por essa época as leis religiosas que governavam populações inteiras não permitia que o cadáver de suicidas fosse sepultado em terra consagrada, ou seja, em cemitérios zelados pela igreja, o pobre Franz apenas recebeu por túmulo uma porção de terra em pleno campo que sua infeliz mãe cercou de pedras e regou com as próprias lágrimas. Na modesta quadra, plantando roseiras como símbolos de sua saudade. Entretanto, na tarde daquele domingo, terminado o castigo infligido ao rival, Henri tratara de regressar à sua herdade. A notícia do escândalo correra como fogo no rastilho de pólvora e chega à quinta, onde Marie, a boa mãe, afligia-se pelo filho, temerosa das consequências do seu ato violento. Berthe, porém, ouvindo a narrativa do notificador que fora à quinta levar a novidade,
tornou-se presa de hilaridade tão contagiosa que depressa Marie de Lumière preferiu rir-se com ela. E, insofrida e lisonjeada, reconhecendo-se causa do acontecimento, dirigiu-se ao jardim e postou-se ao portão de entrada, aguardando a chegada do valente defensor do seu nome. Pergunta, Dilane. Não, quem está plantando as rosas é a mãe do filho que se suicidou. E o filho se suicidou porque levou uma surra do Narbonne, que é agora o cavaleiro de Lumière, que ficou com ciúmes quando ele disse que pediria a menina em casamento. Mas o rapaz se suicidou depois, né? Essa é a história triste. Hã? Não sei, vamos ver. Henri, querido, Henri, choramingou abraçando-o. Que grande susto nos causaste. Não estás ferido, meu pobre amigo. Oh, como te agradeço por me teres defendido da maledicência. Ele abraçou-a sofregamente e impaciente, ao mesmo tempo que perguntava a voz rouca pela emoção. Dize então, Berthe, de uma vez para sempre, porque já não possuo mais forças para continuar esperando. Dize, a quem amas afinal? Dize, querida, 1000 vezes, querida Berthe, que posso esperar de ti. Pois não compreendeste ainda? Será necessário que eu o confesse? O jovem cavaleiro tomou-a nos braços, arquejante e pálido. Seus lábios se uniram ali à luz do sol, sob o perfume das cerejeiras. Henri ofertava a própria alma nesse primeiro beijo de amor. Dava sua própria vida, julgando sonhar, atordoado, não compreendendo bem, porque o céu lhe era propício. Mas a linda Berthe concedera-lhe apenas os lábios, nada mais. Da janela do seu aposento preferido, Marie Lumière, que assistia discretamente à cena, sorria com bondade e satisfação, e retirando-se do posto de observação, a fim de não levar pânico ao casal de namorados, dissera consigo mesmo: creio que teremos bodas dentro em breve nesta casa. Deverei começar a escolher as melhores tapeçarias para os noivos e os melhores cordeirinhos para o dia da festa. Sim, há de ser uma grande festa. E como o meu velho Arnaud ficará contente com a notícia que eu lhe darei agora, já neste momento. E com efeito, 1 mês depois, Rômulo del Zamburzini, comovido, abençoava o casamento de Henri Lumière e da bastarda de Souvenir. A linda Berthe, a quem os parentes de seu pai haviam abandonado na aldeia. A população das 3 aldeias vibrou de alegria com o inesperado evento. Nunca se vira melhor festa de bodas pela redondeza de 10 léguas. Apenas um coração chorava de angústia nesse dia, enquanto a aldeia se rejubilava. Era a mãe de Franz Smith, que morrera pelo amor daquela que se casava. Está aí. Aí, semana que vem, a gente continua na segunda parte, a ovelha rebelde. Então, o que foi que aconteceu? Que você chegou aí depois. Ele contou a vida de Berthe, contou que o padre Thomas a educou, que era o próprio irmão dela do passado. Ela o amava, mas o amava como mulher, mas o padre a amava também muito como irmão. E os pais, quando viajaram, os que a educavam, o Luiz, que era irmão dela, irmão de criação,
Depois que a mãe morreu, o pai resolveu viajar e entregar toda a suas terras a uns parentes. E entregou Berthe na mão do padre para se educá-la, nas mãos do padre para educá-la, e a família de Numieres para tomar conta dela. E assim foi feito. Só que o irmão dela, o seu outro irmão, né, que é o Luís é o outro, o cavaleiro de Numier, o Narbonne é o cavaleiro de Numier. Como é o nome do cavaleiro de Numier? Se apaixonou por ela. Henri se apaixona por ela. Só que ela era um tanto quanto, ela não era séria, ela era, como é que se deu o nome ali? Não é leviana, ela nunca dizia não, olhava para outros que se encantavam. Não, também não é indecisa, era volúvel, né? Enfim, aí um rapaz se apaixonou por ela, mandou uma carta para ela pedindo ela em casamento, ela não respondeu, mas o Franz... E então, o rapaz, como não casou com ela, acabou se suicidando. Por quê? Porque o Henri deu uma surra nele, ele era forte, bateu muito no rapaz, na frente de todo mundo. E como o rapaz ficou envergonhado, semanas depois se suicidou e a mãe dele chorava no túmulo. Arrumou aí provavelmente um obsessor, né? Semana que vem a gente continua essa história. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado à nossa irmã Ivone, ao Charles, pela bela história doutrinária, pela bela história educativa e de cunho moral que chega até nós. Obrigado a vocês, obrigado ao altivo e aos guias aqui presentes. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito